o paciente fala assim, mas a senhora não já podia dar uma olhada na minha próstata? Eu falo, olha, o urologista faz um toque e diz quanto ele estima que sua próstata pesa. Eu não sei fazer isso. Né? O peso da próstata aproximado pelo toque, eu não sei fazer isso. Então, assim, claro, eu já tive pacientes que eu detectei alterações de próstata realmente, mas não é o alvo da minha avaliação, né? Não é o alvo da avaliação do proctologista, assim como o urologista não vai dar um diagnóstico de hemorroida, de plicoma, não vai. Ele vai, no máximo, dizer, olha, acho que você merece uma avaliação do proctologista. Então, são especialidades diferentes. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro o nosso consultório para a doutora Bianca. Ela é a primeira procto que vem aqui, que faz cirurgia robótica. É bom que vocês vão poder entender, será que é um robô? Como é que isso acontece? Sem falar da profunda, realmente profunda escolaridade, o quanto ela buscou, né, e áreas de atendimento para poder esclarecer, né, toda essa tecnologia que a proctologia tem hoje. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Carol, é um prazer. Obrigada. Por favor, se apresenta. Eu gostaria que você sempre, né, para que a nossa audiência conheça o porquê da medicina, vem de uma família de médicos, né, na sequência, se você puder falar como é que foi a escolha da residência e depois todos esses cursos que, inclusive, não são só no Brasil, né? Você se formou no Brasil e no exterior. Por favor. Obrigada pela oportunidade aqui de contar um pouquinho da minha história. Eu sou natural de Natal, venho de uma família com um tio médico, otorrinolaringologista, mas que não tinha tanto convívio, né, no dia a dia. Tem uma prima distante prima em segundo grau, que é pediatra. E acho que minha paixão pela medicina veio desde a infância mesmo, no contato pontual com esses dois parentes. Meus pais não são médicos. E durante a faculdade eu passei por diversas possibilidades de escolha de especialidade, mas logo cedo que eu decidi que eu queria ser cirurgiã. Então a primeira escolha foi pela cirurgia, e aí ao longo da residência em cirurgia geral, que eu tive contato com a proctologia, e inicialmente até pensei em fazer urologia, fiz uma primeira prova de residência para urologia, providencialmente não fui aprovada, e durante o ano seguinte, quando eu estava estudando novamente para a prova de residência, eu escolhi a proctologia por entender que a proctologia era uma área que me daria essa oportunidade de atuação mais ampla, fazendo consultório, colonoscopias, exames e cirurgias. Então, eu senti que era uma especialidade bastante completa e que me permitiria, então, essa atuação mais plural. Durante a residência em proctologia, diversas áreas me acenderam interesse, mas especificamente a atuação no assoalho pélvico, por entender que o assoalho pélvico, que é, então, a região pélvica, né, é uma área bastante complexa e desafiadora, porque ali a gente tem 3 sistemas compartilhando o espaço, né? Sistema urinário, sistema reprodutivo e digestivo, e esse compartilhamento de espaço gera uma interferência mútua entre esses órgãos. Então, já era bastante desafiador atender essas pacientes nessa época e entender que a atuação isolada da proctologia não resolvia os problemas. Então, desde ali, eu já entendi que a forma de enxergar a pelve não estava tão adequada assim, e ao longo dos anos seguintes, a gente foi, né, estudando mais, eu fui me dedicando mais e entendendo que eu não poderia trabalhar sozinha nesses distúrbios. E aí veio, então,
surgiu, então, a atuação conjunta com a urologia, que é a minha parceira, inclusive amiga da época de residência, a doutora Lívia Portela, somos muito amigas, e essa amizade deu a oportunidade para uma parceria de trabalho sensacional, né? Então, a gente, aproximadamente desde 2015, a gente vem se debruçando sobre o tratamento dos distúrbios da pelve, e aí isso gerou a necessidade de entender e de abraçar as cirurgias minimamente invasivas para tratar melhor essas pacientes. Então aí veio o treinamento em cirurgia laparoscópica, depois na cirurgia robótica, e também entendendo que essas pacientes precisavam de uma atuação conjunta também, não só durante a cirurgia, mas também no consultório. E aí daí veio a nossa ideia de atendimento conjunto em tempo real, né? Então nós atendemos as pacientes, examinamos conjuntamente, avaliamos aquelas pacientes que já têm indicação cirúrgica, avaliamos em tempo real ali, discutimos os detalhes do tratamento, vamos para o campo cirúrgico juntas e conduzimos no pós-operatório conjuntamente também. Então isso é um trabalho pioneiro realmente em Brasília, e o que a gente tem discutido em congressos brasileiros e conversando com colegas de fora do Brasil, a gente vê que isso também não é encontrado fora do Brasil, mesmo em grandes centros especializados em assoalho pélvico, né? Então, é bastante pioneiro realmente essa nossa visão global da pelve. Maravilha. Doutora, de uma forma didática e clara, para que o leigo possa entender, o assoalho pélvico, tanto homem quanto mulher tem? Isso. Os dois Sim. operam? O que é que parte justamente, né, essa? Porque isso praticamente virou sua missão de vida, Isso. tanto que fez com que você fizesse esse grupo, né, esse agrupamento de especialidades para realmente poder gerar um bom resultado. Perfeito. E os problemas que acometem, né, justamente essa o assoalho. Região. Perfeito. A gente usa o termo assoalho pélvico, e aí assoalho é chão, né? Então quando a gente fala assim, assoalho pélvico, teoricamente a gente está falando do chão da pelve. Mas nesse termo geral de assoalho pélvico, nós os distúrbios do assoalho pélvico, nós entendemos que são os distúrbios da pelve como um todo. Tá? Então, resumidamente, para a gente fugir um pouco da linguagem muito técnica e realmente ser mais informativa para o paciente leigo, quais distúrbios a gente está se referindo? Então, quando a gente fala de distúrbio do assoalho pélvico, a gente está se referindo à bexiga caída, que é a cistocele, ao prolapso genital, prolapso uterino, ou de cúpula vaginal, quando a paciente já fez uma cirurgia de esterectomia. As retoceles, que são herniações da parede do reto, então é como se o reto formasse uma barriga em direção à parede posterior da vagina, né? Então é comum a mulher falar assim, eu tenho uma bola na vagina. E esse abaulamento vaginal, ele tanto pode ser uma bola da parede anterior da vagina, e seria então uma cistocele, uma bexiga caída, como a retocele, que seria essa projeção do reto durante o esforço da manobra evacuatória, ou então pegar peso, enfim, fazer um exercício físico, abaula a parede posterior da vagina e gera essa herniação, né? Que são então as retoceles, os prolapsos de reto. Então quando a gente fala em prolapso, a gente está falando de algo que é interno e exterioriza, então é o reto popularmente falando, virado do avesso, né? Então a paciente exteriorizar pelo ânus um pedaço do reto, né? E tem outras coisas tem outros distúrbios também, as enteroceles, sigmoidoceles, são termos mais técnicos, mas de um modo geral são prolapsos da região do compartimento posterior da pelve, né? A gente está falando aqui que a pelve ela tem 3 sistemas compartilhando o espaço. Eu costumo dizer para as pacientes que é como se a nossa pelve fosse uma casa com cômodos. Então, ela tem o compartimento anterior, médio e posterior. O anterior é da urologia, o médio da gineco e o posterior da proctologia. E as paredes que separam esses compartimentos não são tão resistentes quanto a parede da nossa casa. São septos, são estruturas muito delicadas e que ao longo da vida, seja pela gestação, seja pela constipação crônica, seja por obesidade, a própria menopausa, geram enfraquecimento dessas estruturas de suporte, gerando desequilíbrio da pelve. Então eu brinco também, né, eu gosto de falar isso, que a gente trabalha restaurando, fazendo uma cirurgia restauradora da pelve, né? Então a gente bota as coisas no lugar na nossa abordagem cirúrgica, né? Então a gente reposiciona esses órgãos,
e devolve o equilíbrio da pelve para que esses órgãos funcionem adequadamente. Então, eu preciso que o reto seja capaz de se esvaziar durante a evacuação. Eu preciso que a bexiga seja capaz de se esvaziar completamente durante a micção. E eu preciso que a paciente tenha capacidade de ter vida sexual, de ter um bom funcionamento da parte ginecológica como um todo, com o posicionamento adequado também de cúpula, de vagina ou de útero no geral. Então, esse reequilíbrio da pelve, às vezes, só é possível ser devolvido com cirurgias restauradoras dessa anatomia. Uau! E tem muita ainda, né? Não sei se também na sua especialidade isso acontece. É normal. E muita mulher aí vivendo, acreditando que com a idade, que seja com a menopausa ou com o peso que pegou, achando que está vivendo normal e não é nada disso. Carol, eu falo muito sobre isso. As pessoas tendem a normalizar coisas anormais, né? Sim, culturalmente a gente ouve muito que na menopausa é comum a mulher perder urina, é comum a mulher ter um escape de gases ou fezes, né, porque é da idade, ou enfim, ou ter essa bola na vagina normal. Sim, a gente ouve muito isso, e eu atendo mulheres e opero essas mulheres hoje graças à cirurgia robótica cada vez mais velhas, porque a gente consegue fazer uma cirurgia segura, né, nessa faixa etária, mas mulheres às vezes de 78 anos, né, 80 anos, a gente já teve paciente dessa idade operada por cirurgia robótica, né, e que viveram 10 anos, 15 anos, com uma qualidade de vida péssima, né, totalmente comprometida. Mulheres que não iam à praia. Tem uma paciente muito querida que me mandou uma foto na praia depois da cirurgia, porque ela sentia que aquele abaulamento expunha a vagina dela e ela podia, colocava em risco ela adquirir alguma infecção. Né? Então, e uma delas, inclusive, não nadava nem na piscina da própria casa, porque ela achava que aquilo ali era totalmente contraindicado para ela. Imagina você ser uma senhora idosa que não viaja por causa de um problema de saúde, que no caso era esse, mas nem sequer na piscina da sua casa você entra porque você tem esse abaulamento e você acha que não é seguro para você. Então, são problemas com potencial de prejuízo enorme à qualidade de vida, limitação enorme. E eu falo que também a idade avançada traz algumas limitações para a vida das pessoas em geral, mas algumas a gente não precisa ficar com elas, né? Então, cada vez mais esses avanços tecnológicos, a cirurgia cada vez mais segura, permite que pacientes que antes não tinham essa oportunidade de se libertarem dessas limitações, hoje possam, né? Isso é o caso das cirurgias complexas de assoalho pélvico, é o caso da incontinência fecal também, que é um outro assunto que nós vamos tratar, mas que acomete também muito essa faixa etária e limita muito e dá um tom completamente, eu falo que preto e branco para a vida dessas pessoas que não precisariam viver assim, né? Ainda só sobre um termo que você trouxe, esse reto que você falou que vai para fora, não é a hemorroida. Não é a hemorroida. Não é a hemorroida. Então, às vezes a gente... É uma outra normalização errada das coisas. Tem paciente que tem hemorroida mesmo e que acha que aquilo que sai durante o esforço evacuatório é prolapso de hemorroida. E vai para o consultório e quando a gente examina, na verdade, não é. Às vezes não é nem hemorroida e às vezes é uma hemorroida, mas também tem prolapso de reto, né? Existe um tipo de prolapso que a gente diz que é um prolapso bastante acentuado, que é a procidência de reto, onde as camadas do reto exteriorizam todas. Então, a gente tem uma situação incompatível com a funcionalidade, a pessoa não sai mais de casa, ela não... com a funcionalidade da vida, entende? Ela evacua, ela consegue evacuar, mas em algum momento ela pode, inclusive, experimentar um prolapso que não volta mais. Então, tem pacientes que chegam no pronto-socorro com prolapso e com isquemia daquele reto para fora, que o médico tenta devolver para dentro, né, da cavidade pélvica e não volta mais. E aí esse paciente tem que ser operado de urgência. Então, muitos pacientes que normalizam isso também, mulheres muito idosas, que, mas é assim mesmo, eu coloco para dentro e eu vou fazer minhas coisas, né? E eu falo, olha, não sabemos até quando você vai conseguir devolver isso aí para dentro, né? Então, são situações bastante limitantes, assim, né? Fora que, nesse cenário, muitas mulheres sentem muita dor. E a gente está falando muito de mulheres, mas aí eu vou pegar um ganchinho aqui, você me falou se isso acontece em homem, é menos comum, os distúrbios da pelve são menos comuns em homens, mas temos homens também, especialmente quando a gente fala de prolapso, de reto, tá?
A mulher ela é mais desfavorecida nesse aspecto, porque a gente enfrenta outras mudanças fisiológicas que favorecem esse enfraquecimento da pelve, mas o homem também pode ter distúrbios da pelve, inclusive retocele, que não é comum, porque no homem a gente tem ali a próstata, eles têm, né, no caso, a próstata ali na parede anterior do reto, segurando para que esse reto não hernie, mas a gente tem retocele em homens também, tá? É bem raro, mas a gente tem também. Tá? Tem muita gente que ainda confunde a proctologia com a próstata, o exame de próstata. Por que isso acontece especificamente na sua especialidade? Por duas razões eu falo, né? Proctologia e próstata, eu acho que o pessoal acha que é uma sonoridade assim, né? Parecida. A outra coisa é porque as duas especialidades fazem toque retal, né? Mas o toque retal do proctologista é completamente diferente do toque retal do urologista. Então, na urologia, o toque se presta à avaliação da próstata. Então, é um toque de parede anterior do reto, sentindo ali aquele órgão que está em contato com a parede anterior do reto, né, na urologia. Na proctologia, a gente faz um toque que avalia toda a circunferência do ânus e do reto, né, avalia estruturas aliás, regiões que estão fora ali do reto, na parede posterior, o espaço após, entre o reto e o cóccix ali. Então, é uma avaliação mais ampla. E não especializada em avaliar a próstata. Eu falo, olha, quando o paciente fala assim, mas a senhora não já podia dar uma olhada na minha próstata? Eu falo, olha, o urologista faz um toque e diz quanto ele estima que sua próstata pesa. Eu não sei fazer isso, né? O peso da próstata aproximado pelo toque, eu não sei fazer isso. Então, assim, claro, eu já tive pacientes que eu detectei alterações de próstata realmente, mas não é o alvo da minha avaliação, né? Não é o alvo da avaliação do proctologista, assim como o urologista não vai dar um diagnóstico de hemorroida, de plicoma, não vai. Ele vai, no máximo, dizer, olha, acho que você merece uma avaliação do proctologista. Então, são especialidades diferentes que realizam o mesmo exame, mas com objetivos diferentes, né? Legal. Então, exame de próstata é com urologista. Isso. Ok. Doutora, quando esse paciente chega no seu consultório, que já houve sangramento, constipação, todas essas situações, o que ele tentou anteriormente? Você já falou sobre querer colocar isso, né, para dentro ali no momento da evacuação. O que ele já tentou e que pode gerar grandes problemas antes de chegar até você? Carol, eu falo assim que um grande perigo é aquela situação em que as pessoas normalizam, vou usar novamente esse termo, normalizam, por exemplo, o sangramento, né? Eu sangro às vezes porque eu tenho hemorroida ou porque eu tenho fissura. Nem todo sangramento vai ser por essa razão, né? Então, eu falo que sempre, se você tem sangramento, não é normal. Mas o meu médico já me viu e já disse que eu tenho hemorroida. Bom, se você tem hemorroida, também não é normal que ela sangre o tempo inteiro, então tem alguma coisa errada, tá? Não é normal você sangrar porque tem hemorroida, porque se essa hemorroida sangra, ela é sintomática o suficiente para gerar necessidade de uma intervenção. Aí eu não vou dizer exatamente qual, porque isso depende. Mas então, o que é perigoso? É perigoso que você se automedique por um longo período, né? Não há problema nenhum em você utilizar uma pomada proctológica por um curto período, você está numa viagem, você não conseguiu a consulta logo, ok. Mas não é normal que você não vá atrás de respostas para essas alterações, certo? O prolapso hemorroidário, que obriga você a todas as vezes que você vai ao banheiro, reduzir manualmente, empurrar para dentro, ou mesmo aquela redução que ocorre espontaneamente, tá? Que a hemorroida grau 2, ela volta sozinha. Tá? Mas é importante que periodicamente você avalie, veja anualmente se não está havendo progressão do quadro, vá no médico, veja novamente se aquilo ali está normal, se é só isso mesmo, né? Porque às vezes a gente tem, especialmente nessas mulheres que eu citei, que tem problemas de distúrbios do assoalho pélvico, em muitas delas a gente tem dificuldade evacuatória como um sintoma muito comum. Então, a dificuldade evacuatória que eu me refiro não é aquele intestino que nunca funciona, eu fico 10 dias sem ter desejo de evacuar, não sinto menor vontade de evacuar. Não é dessa dificuldade que eu estou falando. Eu estou falando da dificuldade de, ao ir ao banheiro, não conseguir esvaziar o reto, fazer muito esforço para evacuar. Então, o esforço evacuatório ali, a sensação de que não esvazia bem o reto, muitas das vezes, por trás disso, existe um distúrbio de assoalho pélvico, pode haver, tá? E aí essas pacientes vivem assim durante muitos anos e geram sequelas, e dentre elas a hemorroida. Então, às vezes essa paciente tem hemorroida,
tem plicoma, tem fissura, que são doenças anais ali, orificiais, mas tem outros distúrbios que geraram aquilo ali, que precisam, eu falo isso, por eu ter essa formação e esse viés, vamos dizer, desse olhar, eu nunca trato uma paciente com doença hemorroidária, fissura, plicoma, sem investigar clinicamente se existe algum distúrbio evacuatório antes, sabe? Porque senão eu vou tratar uma hemorroida, eu vou tratar uma fissura, sim, mas essa paciente vai recair depois, ela vão surgir outros problemas depois. E talvez até os mesmos. Isso, exatamente. Quando eu falo outros, por exemplo, às vezes operou de hemorroida, mas continua com distúrbio para evacuar, vai ter uma fissura, ou vai ter hemorroidas novamente, né? Então, e eu falo para o paciente, eu não quero ter que te operar 2 vezes, 3 vezes, né? Eu quero que você fique bem. Então, eu investigo e fechamos o diagnóstico, aí sim, a gente opera o problema, a causa primeiro, e depois as consequências do problema, e aí a gente tem a oportunidade de tratar essas hemorroidas, enfim, essas doenças que vieram com o problema evacuatório antes. A gente não falou da questão da robótica, acho que você é pioneira nessa questão da intervenção por robô. Queria que você explicasse um pouquinho como funciona e se essa cirurgia já junto com a urologia, ou sim, se você faz alguma cirurgia sozinha, só do âmbito, né, posterior. Isso, eu sou bastante preocupada em transmitir informação da forma mais correta possível. A primeira cirurgiã robótica certificada em Brasília não fui eu, tá? Eu falo que o que me atraiu na cirurgia robótica foi justamente a minha atuação em assoalho pélvico, que a gente fazia antes por laparoscopia, que é uma cirurgia muito mais difícil. Às vezes a gente ficava 6 horas, 7 horas para fazer essa cirurgia global, como você falou, que você me questionou se em conjunto com a urologia, às vezes a gente operava pessoas durante 6 horas ali para fazer uma cirurgia que já era minimamente invasiva, a laparoscopia já mas a minha busca pelo treinamento na cirurgia robótica, sim, foi por causa disso. A minha atuação, eu sou pioneira nessa abordagem com a doutora Lívia, em Brasília. Nós, graças a Deus, durante todo esse tempo, nós acabamos nos tornando referência nisso. E sim, na cirurgia robótica para atuação em assoalho pélvico, sou pioneira em Brasília. E temos recebido pacientes de fora de Brasília também por causa disso. Muitos médicos de fora de Brasília que operam esses distúrbios, como eu falei, de forma isolada, então a paciente já fez uma cirurgia para correção da parte urinária, por exemplo, e procura um proctologista para tratar os sintomas da parte evacuatória, depois de já terem corrigido, então é uma cirurgia até mais complexa, mas acabam fazendo de forma separada, né? Na cirurgia, na nossa avaliação, a gente tem a oportunidade de pegar essa paciente ainda virgem de tratamento cirúrgico e entrar em campo conjuntamente, eu e a doutora Lívia, e aí fazemos essa restauração global da pelve já no mesmo tempo, né? Antes de a gente se convencer dessa necessidade, e às vezes quando existe ainda alguma insegurança, hoje o olhar já está bem amadurecido sobre isso, algumas pacientes a gente fala, olha, ela ainda é subclínica, mas se você corrigir a parte urinária, ela vai começar a ter sintoma evacuatório em 2 ou 3 meses, se eu não entrar para corrigir isso aí. Então, muitas mulheres hoje, a gente tem esse olhar afiado por causa da experiência de ver isso antes. Nós tivemos pacientes que a gente entrou juntas, sem ter corrigido a parte posterior, por exemplo, e 2 meses depois essa paciente tinha sintoma. E aí a gente teve que reabordar, e aí eu tive que entrar para operar. Em alguns casos, a paciente passou em consulta comigo, foi avaliada com ela, justamente para a gente ter a certeza de que essa paciente precisa ou não de abordagem do outro compartimento, no caso anterior e médio. Aí essa paciente vai para a cirurgia, geralmente eu vou te falar que 98% das vezes a doutora Lívia vai estar comigo, mesmo que ela não tenha que fazer nenhuma correção. Tá? Então, mesmo que eu vá entrar para fazer uma cirurgia robótica, para corrigir um distúrbio do compartimento posterior e não haja necessidade de correção da parte anterior e média, que é a parte que ela faz, ela estará em campo comigo, em campo, e eu vou estar no console, e ela não vai atuar como cirurgiã, mas como auxiliar, porque esse olhar global da pelve no intraoperatório, mesmo que sem que ela precise corrigir nenhum distúrbio, faz diferença. Então, e vice-versa. Então, em muitas das vezes, ela vai precisar corrigir distúrbios, eu não vou precisar atuar como cirurgiã, mas como auxiliar dela em campo, com o olhar de quem
tem a leitura da funcionalidade pós-operatória. Então, isso também faz diferença, mesmo que ela não tenha, ou eu não tenha que atuar como cirurgiã no campo. Então, na verdade, é uma prevenção. Sim, Vocês sim. estão ali, caso aconteça, como só depois que faz a intervenção você vai perceber, então isso. realmente um cuidado, né, com o paciente. Só que aí você falou em copiloto. Espera aí, vocês vão entrar dentro desse robô? Como é que funciona? Brincadeira à parte, porque tem quem fica fora da sala, tem outro que fica ali, um que atua nas pinças, né? Explica pra gente entender. Perfeito. Então, no robô, a cirurgia robótica, ela é uma cirurgia em que o cirurgião vai para o console mexer com 4 braços, tá? Então, ele consegue mexer com os 4 braços do robô, ele domina o movimento dos 4 braços. Mas eu preciso que alguém em campo troque as pinças para mim. Eu preciso também que, às vezes, com um trocáter auxiliar, esse auxiliar que está em campo tracione alguma coisa ou coloque um material lá dentro. Então, eu preciso, mesmo com a cirurgia robótica, o cirurgião não opera sozinho, tá? Mas é importante dizer que o robô também não opera sozinho. Então, quem mexe o robô é a minha mão, né? Então, mais do que um robô com uma tecnologia excelente, eu preciso que a mão que opera o robô seja habilidosa, seja treinada, né? Então, eu falo muito isso para o paciente, para que também a gente não traga expectativas irreais de que o robô elimina completamente algum risco de complicação. As complicações, elas são inerentes a todos os procedimentos, a gente tem um resultado pós-operatório de menos inflamação, menos dor, recuperação mais rápida. As pacientes saem de alta depois do procedimento em menos de 24 horas, Uau. A maioria das vezes, mesmo idosas, né? Então, isso é algo que a tecnologia robótica acrescentou para a gente. Mesmo antes, quando as pacientes eram operadas por laparoscopia, a gente já tinha uma via que era minimamente invasiva, a laparoscopia, mas a gente não tinha tanta celeridade nessa recuperação pós-operatória quanto a gente vê hoje no robô, né? E o tempo cirúrgico que encurtou demais. Hoje o tempo cirúrgico juntando o tempo da atuação da prócto e da urologia em campo é de menos de 3 horas, uma cirurgia que antigamente a gente fazia às vezes em 5 horas, né? São muitos pontos sobre tela, eu falo que é uma cirurgia muito minuciosa, né? E a gente consegue, eu falo que na laparoscopia a tela que é colocada, ela ficava como dava, porque o espaço é pequeno, o movimento é muito limitado. Eu dizia, olha, a tela do jeito que ela desce, o melhor que eu conseguir deixar, eu vou deixar. Hoje o robô me deixa fazer a cirurgia do jeito que eu quero. Então, eu já tive pacientes que eu fixei a tela, olhei de novo, falei, não tá legal, vou soltar, vou descer ela mais um pouco. E a gente faz isso com muito conforto e sabendo que eu não estou colocando em risco também o paciente ficar muito mais horas ali, né? Porque também tem isso que a gente tem que pesar, né? Então, é uma cirurgia fantástica, né? Hoje em dia, assim, muito mais confortável para se fazer, em todos os sentidos da palavra, né? Sim. Que o cirurgião fica sentadinho no console e é bem mais confortável também. Com certeza. Doutora, se eu estiver errada, você me corrija. Hoje, então, no Brasil, esse acompanhamento, a cirurgia, todo esse trabalho em conjunto com a urologia, só vocês duas fazem? Só nós fazemos. A gente conversou com vários especialistas que atuam em assoalho pélvico e realmente esse cuidado global, pré, trans e pós-operatório, realmente a gente não encontra, né? Talvez porque alguns não tenham se convencido da necessidade. A gente já tem uma casuística bem longa aí de casos operados com bastante sucesso, o que nos dá essa tranquilidade de saber que essa escolha de olhar globalmente a pelve é a mais acertada, realmente, né? Hoje, aqui em Brasília e também no Brasil, a gente não encontra abordagens conjuntas dessa forma, em que as duas cirurgiãs vão para o campo cirúrgico e atuam como cirurgiãs ali, né? O que a gente vê, às vezes, o tratamento, às vezes, da sequela dessa doença. Então, a paciente foi operada pela urologia e tem sintoma evacuatório e aí é encaminhada para o proctologista cuidar da sequela do não tratamento global. Então, hoje a gente tem, inclusive porque antes a gente tinha uma incidência na literatura muito alta de reoperações, justamente porque essas pacientes não eram vistas de forma global, né, com a necessidade desse estudo da funcionalidade de cada órgão no pré-operatório. Quando a gente fala de funcionalidade, o que eu quero quando eu faço uma cirurgia dessa? Eu quero que a paciente seja capaz de urinar e esvaziar a bexiga bem, evacuar e eliminar esse reto bem,
E não adianta eu ir lá só e colocar uma tela, ou eu tracionar, reposicionar, e isso não acontecer no pós-operatório, essa paciente não ter um bom esvaziamento retal ou urinário. Então, o que acontecia antes era que essa atuação conjunta sobrava para uma abordagem no pós-operatório das consequências de um tratamento subótimo. Hoje em dia, a gente tem essas pacientes sendo operadas de forma mais precisa, com uma avaliação bastante minuciosa desse distúrbio, evitando que essa paciente tenha que conduzir depois os problemas das sequelas de não ter realmente sido devolvida a funcionalidade para elas. Então, sim, no Brasil a gente ainda não vê em outros centros até hoje, tá? E fora do Brasil também não, né? Um ano retrasado eu estive na Mayo Clinic em Jacksonville, nos Estados Unidos, com experiência no setor de cirurgia robótica, conversei com alguns cirurgiões lá, e realmente essa abordagem também não encontramos lá, né? E em outros centros também, que a gente, tanto eu quanto a doutora Lívia, a gente discute bastante com colegas de fora do Brasil, e aí a gente vê que realmente nós somos talvez uma voz solitária nessa nossa visão global. Ainda falando dessa voz solitária, então, você foi pioneira na neuromodulação sacral. Isso. Explica para quem não conhece, né, o que é e quem se beneficia dessa cirurgia. E é uma excelente oportunidade, Carol, porque a neuromodulação não é um tratamento novo, né? Ela não é um tratamento tão recente assim, nem no Brasil. E fora do Brasil, então, é mais antiga ainda. Então, a neuromodulação é um tratamento que permite devolver qualidade de vida. Eu digo que a neuromodulação revolucionou o tratamento e a conduta dos pacientes com incontinência. Incontinência fecal, que seria, então, a minha área, mas também o mesmo dispositivo, a mesma terapia, ela é utilizada para devolver qualidade de vida para os pacientes com incontinência urinária também. Tá? Então, a neuromodulação é um tratamento através do qual eu introduzo um eletrodo no forame sacral, né, vamos lembrar aí do arcabouço da pelve ali, no sacro a gente tem forames, orifícios, e a gente introduz, por técnica de punção, um eletrodo posicionado na raiz sacral, em S3, e esse eletrodo ele fica acoplado a um gerador, semelhante ao que já acontece em desfibriladores, em marca-passos cardíacos, mesma ideia de tecnologia, vamos dizer, de funcionamento, e a atividade elétrica nesse eletrodo influencia o desempenho tanto do nervo perifericamente, quanto na comunicação com a parte central. Então, esse tratamento, a gente chama de terapia de neuromodulação sacral, ela devolve ao paciente a capacidade de assumir o controle do esvaziamento do reto. A gente fala, a incontinência é a incapacidade de ter autonomia no esvaziamento do reto, seja para gases, seja para fezes, seja para líquido, para muco. E na neuromodulação a gente consegue melhorar a percepção de que o paciente quer evacuar e o controle até a chegada ao banheiro. Então tem pacientes que têm urgência evacuatória, ele sente o desejo evacuatório, mas ele não consegue chegar ao banheiro sem se sujar, por exemplo. Tem o paciente que tem a perda involuntária, perda insensível, é quando ele não sabe nem que tem nada ali para evacuar, não estava com desejo evacuatório, ele olha, a roupa está suja, né? Então, esses seriam os pacientes que podem se beneficiar da neuromodulação. E são pacientes que já tentaram tratamento conservador, com fisioterapia, com a parte de manejo nutricional, às vezes com medicamentos para melhorar o trânsito intestinal, e que não tiveram impacto significativo na melhora de qualidade de vida. Então, esses pacientes têm indicação de serem submetidos à neuromodulação como primeira escolha cirúrgica. Todas as demais escolhas cirúrgicas, todas as demais técnicas que já foram desenvolvidas para tratar a incontinência fecal, têm resultados piores, né, bem limitados, bem desanimadores, em relação à neuromodulação, já eram, mesmo sem comparar, né? E aí a neuromodulação, eu falo que ela revolucionou, porque agora a gente tem uma esperança a mais para dar para esses pacientes. São pacientes que muitas vezes estão isolados socialmente, né? Não têm vida sexual, tem mulheres que relatam perda após a relação sexual, então elas param de se relacionar sexualmente porque tem medo, tem insegurança e tem a situação vexatória toda, né? E muitas das vezes são mulheres mais idosas, né? Eu falo mulheres, mas também acontece em homens, mas as mulheres, mais uma vez, são desprivilegiadas. Mas eu tenho pacientes com 40 e poucos anos que eu implantei o neuromodulador
porque eram incontinentes, e aí, nesse caso, muito associada à parte obstétrica, né? Pós-parto vaginal, com lesão das estruturas ali, tanto o nervo quanto o músculo, gerando essa incontinência, e aí a gente consegue melhorar isso. Deixa eu ver se eu consigo traduzir, e se eu estiver errada de novo, você me corrige. Em algum momento, eu perco a sensibilidade de, inclusive, saber se eu tenho fezes ou não dentro do meu reto. Isso. As fezes ficam no reto, no intestino, e depois desce para o reto quando é Isso. para sair, né? Pois é. Aí eu perdi essa sensibilidade. Você vai inserir, implantar um dispositivo que vai se conectar com o meu cérebro de novo para que eu entenda e essa funcionalidade retome. Deixa eu ver, corrigir algumas. E o sacro é aonde de novo? É ali no cóccix? O sacro é acima do cóccix. Essa peça óssea, essa região óssea da bacia na região posterior, tá? Tá. Então, corrigindo algumas informações do que você falou. Na verdade, a incontinência, aliás, vamos falar, a capacidade de ter continência, ela é um mecanismo complexo. Eu preciso da interação correta, adequada, de músculos do assoalho pélvico, músculo do ânus, esfíncter. Sensibilidade retal é um vamos dizer, das peças-chave ali da continência, né? Mas além disso, eu preciso de outras coisas. Eu preciso de um trânsito intestinal adequado, eu preciso que as fezes cheguem, mas não aceleradamente. Então, é um mecanismo bastante complexo que precisa atuar para que você tenha essa capacidade de, recebendo o conteúdo fecal ali no reto, num volume mínimo que induz o reflexo para iniciar a evacuação, aí sim você tem a consciência de que deseja evacuar, e seu cérebro te dá essa, né? Informação. Exato. E aí ele inicia o processo de evacuação, relaxando o músculo esfincteriano interno involuntariamente, e aí você tem a capacidade de conter voluntariamente por causa de um outro músculo que nós temos, que é o esfíncter externo. Então é complexo, mas não dá para a gente resumir totalmente se é só por perda de sensibilidade, porque podem acontecer muitas coisas. Por exemplo, você pode ter uma sensibilidade retal perfeita, mas você não tem a capacidade de conter porque você tem lesão de músculo, porque no parto vaginal, por exemplo, esse músculo se rompeu. Ou porque você tem estiramento, durante o parto, um estiramento do nervo pudendo, que é o nervo que leva essa informação ali para o esfíncter, e aí essa denervação do esfíncter gera um relaxamento. Então, é bem complexo, na verdade. Mas a neuromodulação sacral vai resolver, inclusive, essa questão do nervo? Sim. Por isso que eu falo que ela revolucionou, e muitos dos detalhes que nós temos muito do mecanismo de ação do eletrodo, nós não temos, assim, explicação completa. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu tive a oportunidade de implantar o neuromodulador, que ele não tinha mais reto e nem esfíncter interno. E ele teve sensação de repressão de reto de novo, então, porque a atuação central, o cérebro, o centro do cérebro responsável pelo desejo evacuatório, enfim, né, foi estimulado pela neuromodulação. Então, mesmo em pacientes que têm ruptura de esfíncter interno e externo, que você pensa assim, tá, mas se o esfíncter não está íntegro, ela não vai conseguir conter. Mesmo nessas pacientes, a gente tem melhora. Bons resultados. E a gente diz que a terapia ela é bem sucedida se ela melhorar em pelo menos, minimamente, em 50%, as queixas do paciente, a qualidade de vida melhorar. Agora, esse paciente sem reto, ele vai começar a entender e vai evacuar pela colonoscopia? Pela colonoscopia, não, pela aquele saquinho? Não. Nesse caso, era um paciente que não tinha reto, mas tinha nesse caso, é uma anastomose, uma emenda ali, né, cirúrgica, um grampeamento do intestino com o ânus. Então, ele não tinha reto, mas ele tinha esfíncter externo, que é o que eu te falei que é voluntário, né? E aí a perda do reservatório, da função de reservatório do reto, interfere muito na evacuação e no controle. Além de que é um paciente que já tinha feito radioterapia para tratar era um paciente que teve câncer de reto, então a radioterapia feita pré-operatoriamente danifica o nervo, danifica músculo. Então, são vários fatores adversos para essa continência desse paciente, mas o que eu quero dizer é que mesmo em pacientes com ruptura de esfíncter, mesmo em pacientes que não têm o reto íntegro totalmente, ainda assim pode haver benefício da neuromodulação. E doutora, te ouvi falando de tudo isso, desse mecanismo que para uns é
tão automático, né? A gente acredita que é algo tão simples e realmente nós temos que ser muito gratos para quem tem, sim. porque é muita coisa para que você consiga chegar ali e evacuar, e isso é um sinônimo de muita saúde. Isso. Porque imagina uma situação dessa, em que né? você não tem autonomia para dizer, não sei se eu vou sair de casa e vou voltar para casa suja, né? Tem uma paciente minha que ela gosta de caminhar, é a atividade física dela que ela não abre mão e ela tem perda todas as vezes que ela caminha, ela tem que voltar para casa suja. Eu tive uma outra paciente que queria fazer o trajeto de Santiago de Compostela e desistiu porque ela tinha perda durante a caminhada, entende? Então, realmente é algo tão básico, né, que a gente às vezes nem para pensar que é um grande privilégio ter esse controle, né? E muitas pessoas não têm. Muito, muito. Acho que a primeira entrevista, nem a questão do câncer, né, que são tantas coisas, mas é porque é algo que a gente tem tão gratuito, né, quem tem, e o quanto é desafiador, né? Eu acho que foi a primeira entrevista que me trouxe essa percepção, porque é muito natural. Supostamente isso não é um problema ou uma doença, não só como gera um impacto, você falou, social, né, social, de isolamento, emocional, de tudo isso, muito alto. Vamos lá, voltando. Porque essa cirurgia existe há anos e ainda é tão pouco conhecida. Por quê? Primeiro ficou, vamos dizer que na mão de poucas pessoas, né? Até talvez uns 2 anos ou 3 anos atrás, não havia mais ninguém em Brasília que fizesse essa cirurgia além de mim. Eu incentivei alguns colegas a começarem a fazer, porque a gente precisa democratizar um pouco mais o acesso dos pacientes a essa cirurgia, né? Tem outras questões relacionadas também a... É uma cirurgia que está no rol da ANS, o dispositivo ele tem cobertura pelo plano de saúde, obrigatória, está lá no rol da ANS, mas a autorização dessas cirurgias é muito morosa, é muito trabalhosa, os convênios tentam bloquear um pouco isso é horrível, né? Eu acho que falta um pouco também da informação do paciente, de buscar, infelizmente, alguns pacientes ficam anos eles não, é um paciente difícil de atender, inclusive, porque a gente precisa ver muitos detalhes na história clínica dele, eles não gostam de falar, eles não gostam de relatar, então, no máximo, eles querem que você seja capaz de entender tudo sem que ele tenha que falar muito sobre, ele diz ali que suja a roupa, ponto, né? Isso não diz tudo, na verdade, isso não diz quase nada. Né? E aí, às vezes, esses pacientes, por isolamento mesmo, então, na verdade, é uma cirurgia que ela está, vamos dizer assim, separada para aqueles pacientes que não tiveram ganho de qualidade de vida com o tratamento conservador. É importante que a gente diga isso também, nem todo paciente com incontinência precisa de neuromodulação. Existe, assim, grandes ganhos para a qualidade de vida de pacientes, muitas vezes com fisioterapia, com ajuste nutricional, às vezes com medicação, tá? Então, muitos pacientes estão convivendo com esse problema e poderiam ter melhora de qualidade de vida, às vezes só com tratamento conservador, que é esse que eu falei agora, né? E aí eu destaco o trabalho sensacional, fenomenal, da fisioterapia do assoalho pélvico. Eu tenho grandes profissionais comigo ao longo desse ano. Não trabalharia sem uma equipe especializada, e porque justamente a fisioterapia faz algo que a cirurgia não consegue fazer. E aí eu digo, olha, é diferente, às vezes o paciente não quer fazer fisioterapia, eu falo, olha, não é igual na ortopedia, que ou faz fisio ou opera. Muitas das vezes é isso, olha, se você não fizer fisioterapia, eu vou ter que te operar, e tem paciente que fala, não, eu prefiro fazer cirurgia, eu odeio fazer fisio, né? Mas na proctologia não é assim. O que a fisioterapia faz, a cirurgia não consegue fazer na grande maioria das vezes, e aí eu não consigo realmente mudar a vida do paciente sem esse outro braço. Eu falo que é um braço do tratamento, com certeza. É a fisioterapia. E algo que você trouxe também que é muito importante, a responsabilidade de quem está vivendo em condições assim, né, conseguir buscar, porque assim como a gente traz profissionais, nós pesquisamos o CRM dos profissionais, nós falamos sobre a formação dos profissionais, nós temos esse acervo de credibilidade, de nada adianta se você não buscar informação. Exato. E essa responsabilidade é nossa, porque enquanto se acreditar que só o jaleco branco significa algo, nós vamos estar aí à mercê desses não profissionais que têm feito aí
atrocidades. E buscar uma informação dessa, por mais que seja realmente vergonhosa, é importante que a gente incentive. É tanto tabu em torno, né, de cocô, de peido, disso e daquilo. Isso tem que ser quebrado por essas mães desde cedo, porque essas pessoas têm uma crença nuclear tão forte que vão ficar aí sofrendo uma vida inteira com vergonha. Condenadas a uma vida muito aquém do que poderiam ter. É verdade, sim. Muito triste. Você é um entusiasta. Uau! Doutora, você é uma entusiasta do laser. Quando ele entra em ação, qual o grande benefício para os pacientes? Carol, eu adoro poder falar sobre isso, porque quando a gente olha assim para trás e eu conto como que eu caminhei dentro da minha especialidade, existe um fio condutor, um fio amarrando tudo, sabe? Então, na residência, eu identifiquei alguns distúrbios ali, alguns problemas que a gente não oferecia solução para os pacientes, e aquilo me incomodava, ter que mandar um paciente para fora de Brasília, às vezes, para resolver. E aí eu entendi que aquilo era uma missão para mim, foi o caso do assoalho pélvico, foi o caso da neuromodulação. E aí, tanto o assoalho pélvico quanto a neuromodulação, e aí a incontinência fecal está dentro do escopo ali dos distúrbios da pelve, né? Então está tudo amarrado. Aí a gente tem aí a parte de tratamento minimamente invasivo também, para tratar as sequelas desses pacientes que têm distúrbio evacuatório. Então eu falo, bom, se eu fui atrás de buscar a melhor tecnologia, que é o caso do robô, antes do robô, a laparoscopia, né? Se eu fui atrás, então, de oferecer o tratamento de neuromodulação, porque é o que há de mais efetivo, então, qual é a melhor ferramenta para eu operar melhor as pessoas que têm doenças orificiais? Muitas delas, eu tendo tido a oportunidade de corrigir o distúrbio evacuatório antes, e sobra para elas, então, limitando ainda a qualidade de vida, a hemorroida, a fissura, o plicoma, a fístula nem sempre, mas enfim. Então, qual que é a melhor forma nessa linha de oferecer o que é de mais moderno e tal? Aí entra o laser, realmente. Então, a gente fala de laser, tanto laser de CO2, como laser de diodo, como laser de baixa intensidade. São ferramentas que ajudam a manter o tom, vamos dizer assim, essa linha de abordagem, de trazer o que é de fato, já comprovadamente, efetivo e seguro, né? Está na literatura de forma robusta, é isso, o benefício do laser não é uma firula, né? E com uma experiência de muito menos dor no pós-operatório, de uma recuperação muito mais rápida para esses pacientes, né? Claro, nem todos os pacientes que eu opero com laser foram operados de cirurgia robótica, então eu tenho a oportunidade de operar pacientes que não têm outros distúrbios também, né? E que chegam com essas doenças que eu citei, né? Plicomas, hemorroidas, fissuras, condilomas também, que é algo importante de falar, né? Nossa, é muito assunto. É muita coisa. Porque você faz muita coisa. Doutora, a gente está indo, né, para as perguntas finais. Ainda tem um quadrozinho que é na ponta da língua, que são respostas mais rápidas e intuitivas. Mas antes disso, eu quero saber onde é que você se vê daqui a 5 anos. Você é referência não só para próctos, como para urologistas e também para ginecologistas. O que vem por aí? Carol, essa pergunta é muito difícil, porque é o seguinte, algumas coisas foram planejadas, outras não, mas hoje eu olho para trás, eu vejo que eu caminhei muito dentro da especialidade em Brasília. Como eu falei, eu falo a gente sempre no plural, porque, enfim, eu falo sempre no plural quando o assunto é assoalho pélvico, porque realmente eu não trabalho sem a doutora Lívia comigo, mas nós temos sido procuradas por colegas de fora, e isso é um privilégio, eu acho que já um motivo de muita alegria. Eu acho que a tendência é que realmente, de fato, no Brasil, isso se consagre ainda mais, essa nossa abordagem, que pode muito bem ser compartilhada, ensinada e dividida com outros colegas, de forma como eu falei, democratizar o acesso a várias pessoas no Brasil inteiro que sofrem desses distúrbios e que possam vir a ser tratadas por uma equipe multidisciplinar. Em 5 anos, eu acho que isso vai estar ainda mais consolidado, eu entendo que mais ainda. Como você viu, a minha jornada é sempre indo buscar o que surge de novo e trazer isso ao alcance do meu paciente. Quando eu trabalhava com residentes, eu falava isso, olha, que a sua mola propulsora seja colocar ao alcance do paciente que está diante de você o que existe
de Mais efetivo inovador. e mais inovador, seja você o elo entre eles. Se você não for atrás de buscar aprender, então encaminhe para quem sabe fazer, mas que você se informe a respeito. Então, eu acho que em 5 anos, o que surgir de novo, eu quero abraçar e quero trazer também para os meus pacientes. Ela quer continuar sendo pioneira, mas acredito que a docência está bem Também. batendo na porta, né? E você está desenvolvendo um treinamento a Isso, laser. justamente porque o laser é uma ferramenta fantástica, com diversas faces, né? E quanto mais a gente se debruça a estudar e ver resultados fantásticos, mais a gente se entusiasma. Então, em conjunto, em parceria com uma colega aqui em Brasília, a doutora Marcele, nós estamos desenvolvendo um treinamento em laser, em cirurgias por laser na proctologia, visando também colocar ao alcance de colegas um treinamento que seja mais completo, porque não adianta a gente ir para um fim de semana e assistir aulas teóricas e na hora de estar diante do paciente com uma máquina fantástica, utilizá-la como um bisturi elétrico, por exemplo, e perder toda a gama de possibilidades. Exato, né? Todas as facetas que o laser pode nos dar. Então, isso é desafiador. A gente passou por isso, né? Fizemos treinamento e tivemos que aprender muito ali, estudando muito, vendo os nossos resultados. E hoje a gente já tem uma bagagem que permite que a gente possa, então, entregar isso para colegas, mas de uma forma mais completa, né? Então, pegar na mão do colega mesmo, né? E fazer um treinamento um pouquinho mais extenso. Esse é o nosso projeto para esse ano. E com modelos e mão na massa. E mão na massa, hands-on mesmo, né? Então, é um treinamento que realmente vai entregar para o colega a possibilidade dele se sentir completamente capacitado a fazer uma cirurgia melhor por laser do que ele faz com bisturi elétrico. Maravilha. Vamos lá? Vamos lá. Na língua? Então, assoalho pélvico é? O assoalho pélvico é um compartimento que só pode ser visto e tratado de forma global. Incontinência não é? Não é normal da idade, não é normal da velhice. Laser, quando bem indicado, é? É uma ferramenta fantástica que melhora de forma impressionante o resultado pós-operatório, tanto para o paciente como para o cirurgião. O maior erro de quem sofre calado? Perder a possibilidade de ter uma vida plena. Uma cirurgia que muda vidas. Neuromodulação sacral. O que todo paciente merece ouvir. Eu posso te ajudar, eu posso mudar a sua vida. Ser médica para você é? É propósito, na medida em que eu me enxergo como alguém que pode mudar a vida das pessoas, e isso eu acho um grande privilégio. Tá, não sendo para o nosso bloco, o que é a medicina para você? Porque eu acho que ela realmente dá sentido para a sua existência. Traz sim. Medicina, para mim, é a melhor forma que eu encontrei de ser útil para as pessoas. Realmente, desde pequena, era assim que eu queria me ver, como alguém que ajuda, mas que ajuda não mais ou menos. E é por isso que eu escolhi a cirurgia, porque a cirurgia me permite que eu ponha a mão e eu, de fato, faça alguma coisa. Dificilmente eu me enxergo como alguém que não pode fazer nada por alguém, entende? E eu falo que isso é um grande privilégio. E sim, ela dá sentido para a minha vida profissional. Eu acho que o maior sentido da minha vida é a minha família, né? E eu consegui encontrar um equilíbrio entre as duas coisas para que ela não me roubasse isso. Mas eu acho que eu me sinto como uma pessoa muito privilegiada de ter isso, né? De ter mãos capacitadas a resolverem sofrimentos profundos do ser humano e mudar a vida das pessoas. Eu falo que a paciente, quando vem no pós-operatório, eu falo para elas, tem um sol na sua cara, tem um sol no seu rosto, porque são mulheres que mudam completamente entre antes e depois. Porque você agora devolveu segurança, devolveu autonomia para elas, isso não tem preço. Isso para mim eu me sinto extremamente privilegiada. Que bom, isso. Obrigada, foi um prazer, de verdade. Prazer foi meu. Né? Teve muita novidade aqui, mesmo depois de quase 180 entrevistas. Que bom. Eu sempre aprendo, mas hoje teve bastante novidade nesse sentido, obrigada. E quero te parabenizar, não só pela decisão, porque eu acho que a gente tem que estar disposto e disponível para estudar e para
realmente crescer enquanto profissional, mas mais do que isso, em você estar e continuar casada, ter 3 filhos, e isso é para provar que é possível sim, não é só uma coisa ou outra, né? Com alguém que, muito provavelmente seu marido que apoia, que está do lado, que todo mundo vai se ajudando, né? Em conseguir ter essa completude na vida. Eles que dão sentido às nossas conquistas, eu falo, né? Então eu me sinto, eu busco as conquistas, às vezes motivada justamente pelos pacientes, pelos sofrimentos deles, mas o que dá sentido àquela conquista e àquela alegria realmente é o que está dentro da porta da minha casa, para dentro, né? Isso para mim não teria outra forma mesmo, não. Nem vou falar mais nada, vamos terminar assim. Que Deus abençoe, conserve Amém. isso, viu? Foi maravilhoso. E, como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrá-la. E para você, até o próximo Consultório Aberto.